gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tava com saudade, eu sempre tenho saudade. Você deve estar achando engraçado, né? Tô de visual novo, mudei pra caramba. Tô super maquiada porque eu tava gravando um vídeo antes desse. Mas é isso, eu tô a caráter porque o vídeo de hoje é um vídeo que tem estourado aí nas redes sociais com muita polêmica. E eu tento não polemizar esse assunto, você vai conferir. Mas antes da gente rodar o vídeo, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, né? Me segue também nas redes sociais para a gente ficar mais pertinho, @relima com H no final, o meu Instagram. E é isso, não vou falar muito, acho que o vídeo vai falar por si só. Mas não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com um amigo para tornar o nosso canal cada vez mais relevante. Então é isso, chega de ficar falando aqui, roda a vinheta, bora pro vídeo. Então, gente, vamos lá, o tema desse vídeo é: cristão pode curtir o Rock in Rio? E para começar esse vídeo eu já quero falar uma coisa. O tema é bem específico, a gente não está falando de um cristão que vai para o Rock in Rio para evangelizar, para a pregação do evangelho. A gente está falando de um cristão que tem o desejo de ir para o Rock in Rio para curtir, para se unir a galera, curtir música boa, como as pessoas falam, pular, enfim, curtir. Então eu quero que vocês façam essa separação do cristão que vai para evangelizar e do cristão que vai curtir o vídeo, vai falar do cristão que vai para curtir, que comprou o ingresso para pular, enfim. Primeiro eu queria falar que eu acho que a gente sempre precisa tratar desses assuntos que não são fundamentos da Bíblia com muito cuidado. Sabe por quê? Porque eu acho que isso acaba trazendo mais divisão entre a gente. Porque a pessoa que acha que pode começa a discutir com a pessoa que acha que não pode. E aí isso acaba trazendo uma divisão e a gente expõe muitas vezes isso na rede social. E dentro da sua rede social tem pessoas que não são cristãs e vem esse debate. Eu acho que isso não exala Jesus. Então eu sempre tenho cuidado em abordar assuntos que não vai ser fundamento de salvação, entende? Então eu sempre tenho cuidado de abordar essas coisas porque eu sempre penso que isso pode trazer desequilíbrio dentro do povo, né, de Deus, e também pode trazer um mau testemunho às pessoas que não são cristãs, mas me seguem. Então eu sempre tomo cuidado e eu quero dizer que esse vídeo eu vou tentar expor minha opinião de uma maneira bem equilibrada, né? Então vamos lá, cristão pode curtir o Rock in Rio? Eu não consigo responder essa pergunta sem pensar em duas coisas: liberdade e propósito. Não consigo falar desse vídeo sem pensar nessas duas coisas. O fato é que quando Deus cria o homem, Deus dá liberdade ao homem. A única criatura que Deus dá total liberdade de escolha é o homem. O homem pode escolher o que ele quer fazer. Eu gosto de uma frase que Philip Yancey fala, que o homem é o risco de Deus, porque ele dá liberdade para o homem. E quando ele cria o homem, o desejo de Deus é se relacionar e fazer com que aquele homem o ame. Mas como ele dá liberdade, aquele homem pode escolher não amar a Deus, né? Como a gente vê muitas pessoas. Eu escolho viver a minha vida de maneira distanciada de Deus. Então por isso que Philip Yancey vai falar que o homem é um risco de Deus, porque Deus cria o homem para se relacionar, mas ao mesmo tempo dá liberdade para ele escolher se relacionar ou não. Então quando eu não imponho aquilo que eu quero que o homem faça, ele vai escolher e eu me ponho em risco, né? Deus se põe em risco do homem não cumprir aquilo que Deus um dia sonhou, né? Que o homem vivesse. Então eu começo a pensar nisso, né? Que Deus cria Adão e Eva. E quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem uma coisa que ele não colocou em nenhuma outra criatura. Ele coloca a sua imagem. Quando eu penso que Deus coloca a sua imagem no homem, eu penso assim, que quando Deus olha para o homem, ele quer se ver no homem. Porque ele colocou a sua imagem nele, sabe? Então eu começo a pensar o quanto a gente precisa exalar a imagem de Deus. E tem uma pergunta que eu sempre faço: eu exalo Deus quando eu vou curtir o Rock in Rio? Essa é a pergunta que eu faço pra mim. Não tô falando que essa tem que ser a pergunta pra você, mas a pergunta que eu faço pra mim é:
quando eu vou curtir o Rock in Rio, Deus olha para mim e consegue enxergar a sua imagem, a sua luz brilhando, porque eu consigo diferenciar bem, cara. Eu consigo pensar o quanto a minha luz vai brilhar ou não se eu não estou fazendo a diferença, entende? Uma coisa é você ir com um objetivo de fazer a diferença naquele lugar, de levar salvação para os perdidos, de abraçar, de confortar, de consolar, enfim, de curar. Mas outra coisa é se unir àquilo. Então eu começo a pesar. Isso para mim começa a pesar e eu fico pensando o quanto a imagem de Deus dele olhando para mim vai exalar, entendeu? E tem um descrito que eu queria muito ler com vocês, que é de William Thompson. Ele fala um pouquinho sobre essa coisa da liberdade, de Deus pensando na liberdade do homem. Eu vou ler, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo que ele fala nessa descrição que ele faz, uma descrição fantasiosa, mas é como se Deus estivesse pensando e Deus pensando assim: o que aconteceria se eu escondesse a minha divindade a fim de que as criaturas pudessem escolher? A fim de que elas pudessem cuidar da sua própria vida. Deus pensando, né? As criaturas iriam me amar? Posso ser amado por criaturas que não programei para me adorarem? Aí Deus falando: os anjos me adoram, mas eles me veem em todo o tempo. O que aconteceria se eu criasse o homem à minha própria imagem, mas que eles fossem livres, mesmo tendo a minha imagem? E se eu introduzisse a liberdade no universo, eu corro o risco também de introduzir o mal, porque a pessoa vai poder escolher, né, entre o bem e o mal. Não tem como você colocar liberdade e não dar a opção de escolha, né? E aí Deus falando: eu corro o risco, mas eu colocando a liberdade no universo, eu corro o risco de introduzir o mal também. Mas se eu continuar a interagir com o universo e fazer o bem a partir da minha liberdade, as minhas criaturas me amarão e unir-se-ão a mim a criar o bem a partir do mal. E aí eu gosto muito, né, dessa descrição de William Thompson, porque ele fala, cara, Deus vai criar o homem, vai dar liberdade para eles, e dentro da liberdade cabe colocar o mal, porque as pessoas vão ter que escolher, né? Ele não fez como é que é? Rapidinho, deixa eu só lembrar aqui. Ele não impôs, né, que o homem o adorasse de maneira escrava, tipo, eu vou dar só a opção deles me amarem. Não, Deus deu a opção de amar e não, de escolher ou não. E aí o mal também foi introduzido. E aí Deus fala: mas se eu continuar a me relacionar com eles e eles olharem para mim e ver que eu faço bem a partir da liberdade que eu tenho, eu pego o mal existente e por conta da minha liberdade eu pratico o bem, eu escolho o bem, eles vão ver isso e eles vão querer fazer isso também a partir da liberdade deles. À medida que eles se relacionarem comigo e me veem fazendo, eles vão fazer também. E aí, isso, quando eu leio essa descrição, eu começo a pensar o que a gente faz com a nossa liberdade. Será que a tua liberdade, você usa ela para fazer aquilo que Jesus faria? No teu relacionamento, tu olha o que Jesus faria? Ah, não, Jesus faria assim, porque eu me relaciono com ele, sei como ele faz, então eu vou fazer também. Então o fato é que eu não consigo pensar se eu posso curtir o Rock in Rio sendo cristã sem pensar nessa liberdade. Pensando em Adão e Eva, eu penso nos limites que Deus impõe. Deus dá total liberdade para o homem e apresenta o mal para eles, para que eles pudessem escolher, porque Deus não doutrinou eles para escolherem cegamente. Deus deu a escolha, né, como eu tenho falado no vídeo. E aí Deus fala: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas dessa árvore aqui vocês não podem comer. Então eu começo pensando uma coisa da liberdade, que quando você se relaciona com Deus, tem um fato que pesa. Você tem liberdade, mas a tua liberdade tem limite. Deus falou: façam tudo, andem e tal, se divirtam, ponham um nome, mas disso aqui vocês não podem comer. Então eu acho que quando alguém entrega a sua vida para Cristo, por isso que nós somos chamados cristãos, porque somos seguidores de Cristo,
eu acho que você tem que entender que a tua liberdade tem um limite. E dali você não pode passar, porque isso vai afetar o teu relacionamento com Deus. O fato é que Adão e Eva escolheram. Eles usaram da tal liberdade que eles tinham para escolher se rebelarem contra algo que Deus tinha falado outrora, né? Então, eles podiam a criatura podia se rebelar contra o próprio Criador. Isso para mim é surreal, né? Por isso que eu gosto dessa frase que o homem é um risco de Deus. Então, eles escolheram. E aí é uma pergunta que eu faço. Será que, mediante a liberdade que Deus te dera quando você se entregou para Cristo, cabe você ir curtir o Rock in Rio? Dentro da tua liberdade quanto cristão, isso vai revelar Cristo para aquelas pessoas em meio à curtição? Aquelas pessoas vão conseguir olhar para você curtindo, pulando e tal, e vão conseguir ver Jesus? Elas vão conseguir ver diferença no teu comportamento? Porque uma pessoa que vai para curtir, ela vai para curtir, ela não vai lá para ficar... Não, ela vai lá para curtir, para pular, como elas falam, para ouvir música boa, então eu não acredito que elas vão ficar paradas. Então eu fico pensando o quanto você vai conseguir ser diferente mediante a um grupo de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, e essa é começa assim, formular o meu pensamento. E a outra coisa é o propósito. Lembra que eu falei que eu não consigo falar se eu posso ir ao Rock in Rio ou não, sem pensar em liberdade e propósito? Outra coisa que eu penso é no propósito. Isaías 43:7 fala assim, que Deus criou os seus filhos a fim de que ele os chamou a fim de que manifestassem a sua glória, né? Então existe um propósito para a nossa vida, manifestar a glória de Deus. Ah, Renata, então você está dizendo que o fato de eu ir para o Rock in Rio eu não posso manifestar a glória de Deus? É claro que não. Eu tenho uma veia missionária e eu estaria contrariando tudo que eu acredito. Eu falo de púlpito, eu falo isso. Sentem no bar com as pessoas que estão bebendo cerveja. Andem no meio das pessoas. A gente não pode viver dentro de uma caixa. Como você vai fazer a diferença vivendo dentro da igreja? Se o teu alvo é alcançar os perdidos, ande com os perdidos. Mas é o que eu falei, o fato é o quanto você está ali para fazer a diferença. Porque, por exemplo, eu posso sentar no bar e ter atitudes completamente diferentes de quem está tomando cerveja. Eu não vou beber cerveja para me igualar. Eu vou estar ali, vou estar no meio do povo, mas com atitudes diferentes. Então isso começa a pesar para mim. E uma pergunta que eu gosto de fazer para mim, em várias coisas da minha vida é: isso cabe dentro do propósito de Deus para minha vida? Então uma pergunta que eu faria se eu quisesse ir ao Rock in Rio e eu não tenho vontade nenhuma de ir, Deus, ir ao Rock in Rio curtir, está dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para mim? Dentro da história que o Senhor quer que eu viva, cabe eu curtir esse dia? Cabe eu curtir essas músicas? Cabe eu usar o meu corpo para dançar? Dentro do meu propósito, cabe isso? É uma pergunta que eu gosto de fazer. Não estou falando que você tem que fazer, não. Você é livre, né? Apesar que a nossa liberdade tem limite, eu gosto de uma coisa que Paulo fala, né? Que ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Eu acho que a gente precisa morrer, sabe? Morrer um pouquinho mais. Então eu penso que se eu pensasse em ir para o Rock in Rio, seria uma coisa que eu perguntaria para mim: Jesus, cabe dentro do propósito, dentro da história que o Senhor determinou para mim, eu curti um dia desse? Essa era uma pergunta que eu faria, né? Eu gosto de um texto em Romanos 12 que todo mundo conhece, que fala pra gente não se conformar com as coisas do mundo, e essa palavra de conformidade é não tomar forma, né? O quanto talvez eu estaria tomando forma das coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque quando Jesus me chama para fazer a diferença. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade iluminada. A gente às vezes tem esse texto como... A gente pensa nesse texto como se não se pode ficar, sabe? Uma cidade escondida, né? Uma cidade iluminada escondida. Mas não se pode ficar. Não se pode. Você não pode estar junto com as pessoas
tendo a luz de Deus e se esconder, sabe? Não tem como, você tem que ir para brilhar. Não pode, não é não ficar, é não poder, você não pode tomar esse lugar de não brilhar, de não fazer a diferença. Então é uma coisa que eu penso, e de não tomar forma, né? Quando Jesus chama a gente para carregar uma cruz, isso para mim é renúncia. O fato é que eu vejo um monte de gente querendo embasar aquilo que ela deseja fazer. E aí ela tenta atrair pessoas para aquilo que ela acredita como verdade, para embasar aquilo que ela quer fazer. Por exemplo, o homossexual, ele tenta trazer embasamento para a sua prática. É claro que eu não estou falando aqui, a homossexualidade é pecado. Eu não estou falando que ir para o Rock in Rio é pecado. Eu não estou falando isso. Eu só estou querendo ilustrar. Quando eu quero fazer qualquer coisa que eu sei que pode desagradar a Deus, a primeira coisa que eu faço é tentar juntar pessoas que estejam junto comigo na minha opinião. E a segunda coisa que eu não quero é renunciar. Então eu tento me embasar de coisas para não renunciar. E aí cria as igrejas contemporâneas, as igrejas que permitem a homossexualidade. Por quê? Porque eles não querem renunciar à homossexualidade. Como eles não querem renunciar, eles precisam criar todo um artefato, porque eles não querem renunciar. Então eles criam uma igreja para homossexuais, porque eles não conseguem renunciar. Então eu penso assim, cara, se Deus, eu não consigo, eu, Renata, tá, gente? Eu não consigo pensar em Deus falando assim, meu filho, vai pro Rock in Rio, curte mesmo, tem um monte de viciado lá, mas não tem problema não. Pula, dança, zoa, vem, curte. Eu sei que você não vai beber nada alcoólico, eu sei que você não vai fumar, eu sei que você não vai se drogar, mas vai lá curtir, você é jovem, vai curtir tua vida. Eu não consigo imaginar um Deus fazendo isso pra mim, sabe? Não consigo pensar nisso. Mas se dentro, como eu falei, dentro do propósito de Deus, ele falar, vai lá, eu te libero. Eu não te dou limites pra você curtir, pode curtir. Aí é contigo, né, cara? Eu acho que a maioria das pessoas que vão, elas não querem abrir mão da renúncia, né? Eu penso que renunciar uma parada dessa é tão pequeno diante de tudo que Jesus renunciou. Eu nunca consigo pensar em Jesus indo para uma balada dessa, entendeu? Pular e não indo para transformar. Que aí você fala, ah, Jesus estava no meio dos pecadores. Cara, ele estava, e a gente tem que andar no meio do povo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você se igualar. Olha o que Jesus fala. Jesus pega Pedro e fala assim, olha Pedro, vem, que agora você não vai mais pescar peixe, mas você vai pescar homens. Quando eu olho Jesus fazendo isso, eu penso num Jesus que ele está junto com as pessoas, mas apresenta uma vida nova. Ele não permite que as pessoas vivam da mesma maneira. Então eu não consigo imaginar eu, Renata, vivendo da mesma maneira que outras pessoas, sendo cheia do Espírito Santo. Eu não quero falar que o Rock in Rio é pecado. Me entendam bem, não é pecado. Você tem a tua liberdade de escolha. Mas eu não consigo assim imaginar uma pessoa transbordando do Espírito Santo indo para curtir. Essa é a minha opinião e eu queria muito que você respeitasse da mesma maneira que eu respeito quem vai. Eu não consigo imaginar uma pessoa cheia do Espírito Santo pulando no meio de gente, um monte de gente drogada que não sabe onde está a sua identidade, que se perderam. Eu sei disso porque tem um rapaz da minha denominação que faz um evangelismo e ele vê, por conta do evangelismo, ele via pessoas no final do Rock in Rio drogadas, caídas no chão, as mães às vezes indo lá, pessoas feridas que eles iam abraçar e começavam a chorar. Fora que eu acho que existe um peso espiritual atrás das músicas, né, de rock, de fato, que eu acho que enfim, não louva a Deus, entende? Não é o fato de como foi composta, para quem foi composta, senão a gente não poderia fazer nada, porque a gente não sabe um filme que foi criado, qual o propósito, a gente não sabe o propósito das pessoas. Mas eu sempre penso, cara, isso glorifica a Deus? Tem gente que fala assim, eu vou no Rock in Rio da mesma maneira que eu vou no cinema. Cara, eu acho isso uma desculpa muito esfarrapada. Mas o fato é que até quando você vai no cinema, você tem que saber se isso vai glorificar a Deus. Existem filmes que eu não vejo, porque eu sei que não glorificam a Deus.
Então, o fato não é que é pecado ou não. Isso vai glorificar Deus? Isso está dentro do propósito da tua vida? Será que você não vai tomar a forma do mundo? Não vai voltar a um lugar que Deus uma vez te tirou? Será que você não está dando limites para a liberdade que um dia Deus te deu? Então, são coisas que eu, Renata, gosto de pensar, mas de maneira nenhuma quero desrespeitar, de maneira nenhuma quero impor aquilo que eu penso. Como eu falei, cada um sabe o que faz com a sua liberdade. Adão e Eva escolheram se rebelar contra Deus, usaram da sua liberdade para fazer uma escolha ruim, e cada um faz a escolha que quer. E isso não vai mudar, assim, né, a minha vida, e isso não vai mudar o amor de Deus por você também. Deus vai te amar do mesmo jeito. Algumas pessoas falam, Deus está no Rock in Rio, Deus está em todos os lugares. E é claro, né, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, no centro de Macumba, no lugar onde estão escravizando, Ele está em todos os lugares. O fato é que uma coisa é Deus estar e outra coisa é Deus se manifestar, né? Então eu não consigo ir para o Rock in Rio, eu, Renata, para curtir o Rock in Rio. Eu iria para o Rock in Rio para evangelizar, para abraçar alguém, enfim, para trazer uma mensagem de Cristo, para falar para as pessoas assim como Jesus: olha, eu vim aqui no meio de vocês, mas, cara, não é essa a vida que Deus tem para vocês. Eu gostaria que eles me olhassem junto com eles e vissem uma diferença em mim, que eles conseguissem ver a luz. E, enfim, essa é a maneira que eu penso. Mais uma vez, meu desejo não é de respeitar quem vai, quem comprou ingresso, enfim, você é livre, você faz o que você quiser com a sua liberdade, porque é você que vai dar conta dela depois. Mas eu acho que são perguntas que você deve fazer para Deus, e isso vai ser relevante para o relacionamento, né? O que você faz com a tua liberdade, com o limite que Deus colocou nela, e o que você acha que dentro da tua vida cabe, né? Cabe você curtir o Rock in Rio, dentro do propósito que Deus estabeleceu, cabe você curtir um dia desses. E são perguntas que eu acho que é só você e Deus que pode responder. Eu não posso responder por você, eu só posso responder por mim, por aquilo que eu penso, por aquilo que Deus formou na minha cabeça. E é isso, gente. Eu quero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. O meu desejo é sempre, sei lá, sempre influenciar. E se você comprou e, cara, você sabe que o Espírito Santo tá falando que não é pra você, e, cara, abre mão, porque maior são as coisas que Deus quer fazer. E a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Mas se você não for fiel no pouco, não conseguir renunciar a uma coisa tão boba dessa, possivelmente no muito Deus não vai te colocar, porque você não conseguiu nem renunciar a uma curtida no Rock in Rio. Então é isso, gente. Se você compartilha da mesma opinião, eu gostaria de saber, comenta aí. E se você também não compartilha da mesma opinião que eu, fala um pouquinho aí. Eu gostaria de ouvir você, ver o seu comentário. Mas não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal, porque, caramba, é difícil pra caramba gravar vídeo. E, enfim, isso vai ajudar o meu canal a crescer. E é isso, galera. Esse é um pouquinho da maneira que eu penso, da maneira que Deus formou o meu pensamento, da maneira que eu acredito. Eu não tenho fé suficiente para achar que o fato de eu curtir com um monte de gente precisando de Jesus vai manifestar a glória de Deus. Eu não tenho fé para isso, mas se você tem, isso aí é contigo e Deus. Então é isso, galera. Curta, comenta, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho, me siga no Insta. E é isso, tamo junto, vem com a gente.